Parece que finalmente o mau humor de todo o mercado global chegou aos Estados Unidos, que parecia ser um país isolado do resto do mundo. Muitos falavam do excepcionalismo americano, e o que eu quero falar hoje é sobre os vários indicadores que mostram que talvez finalmente a diferença entre o mercado financeiro e o mercado real possam agora ter uma convergência onde fica muito mais presente a palavra recessão. Eu até tinha postado no Twitter recentemente que a busca pela palavra recessão explodiu de 2 meses para cá, mostrando ali que aquela dinâmica de soft landing, no landing, certo? Goldilocks, onde você simplesmente evita completamente a recessão, ela parece estar, pelo menos essa narrativa parece estar com dias contados. Então o que eu quero falar principalmente são os assuntos ali baseados no Jeff Snyder, né? Ele fez várias... Ele é uma das pessoas que mais pesquisa sobre esses índices americanos. Ele sempre foi muito bearish, digamos assim, esperando que uma crise aconteça, mas ele sempre também falou sobre como que demora para os indicadores realmente aparecerem na economia real e por que também o mercado de ações nunca seguiu muito isso. E aqui isso envolve a Target e a Best Buy. São 2 varejistas gigantescos nos Estados Unidos e que já vem demonstrando uma preocupação muito grande. Então são excelentes indicadores para você ver como é que está o comportamento do consumidor de modo geral e o mau humor que vem acontecendo nos mercados. Então, se você olhar essa notícia da Bloomberg que saiu recentemente, falou sobre como o Target e a Best Buy, que são assim varejistas, seja de supermercado, né? O Target é um dos supermercados nos Estados Unidos, e a Best Buy são de eletrônicos, né? Você tem que mostra ali um pouco de como que está o consumidor. E eles já disseram que a partir desse momento, com todas essas tarifas feitas ali pelo Trump, você vai ter a expectativa de subida de preços desses equipamentos, o que seria óbvio. É claro que uma tarifa vai deixar itens importados, principalmente da China, mais caros para o consumidor. Só que a grande questão é que, apesar disso parecer ser claramente inflacionário, porque os preços desses equipamentos vão começar a subir, você cria um efeito no médio prazo deflacionário, que na verdade, se você já não tinha um consumidor que confiava muito no seu taco, compra cada vez menos, principalmente nas datas comemorativas, um Natal que foi muito mais fraco, Dia das Mães que talvez tenha expectativa de ser cada vez mais fraco, você coloca mais um empecilho, mais um obstáculo em relação a esse consumo e você freia cada vez mais o consumo. Então esse tipo de movimento, inicialmente ele parece ser inflacionário, mas ele acaba criando uma coisa deflacionária. E ao criar essas narrativas, você já tem um mercado que já está antevendo que, opa, peraí, tem alguma coisa errada. O Fed estava me falando que, na verdade, a nossa preocupação é vencer a inflação. E aí agora você percebe que esse tipo de coisa pode até criar uma inflação que vai fazer com que o Fed continue achando que aquilo está acontecendo, mas isso não tem nada a ver com uma economia superaquecida. Isso não tem a ver com o fato de que você tenha conseguido fazer um soft landing, um no landing, ou seja, evitamos uma recessão por completo nos Estados Unidos. Agora a narrativa está mudando bastante e isso se reflete principalmente no mercado de bonds. Então, se você olhar aqui, os títulos da dívida pública americana de curto prazo, então você vê aqui os bonds de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, eles continuam apresentando queda nos últimos dias, ou seja, mostrando que você tem uma busca por segurança, busca por liquidez, busca por retornos, uma expectativa de que isso vai cair no futuro, ou seja, você vai criando, segundo o Jeff Snyder, a expectativa de que, peraí, o Fed, na verdade, ele estava querendo cortar, porque na verdade ele já estava antecipando que talvez ele tivesse sido muito restrito, que a gente sabe que não é bem assim, e agora ele talvez seja forçado, ele pausou porque ele estava com medo daquela inflação subir pelo talvez o excesso de consumo, uma economia muito superaquecida, e agora ele vai fazer o quê? Agora ele vai começar a ver que, pelo fato do próprio Fed já ter feito uma revisão enorme sobre o possível, a possível recessão técnica que os Estados Unidos podem chegar a vir pelo PIB começar a vir negativo,
agora eu já vou mudar de ideia de novo, então agora eu estou certo novamente, eu já vou voltar a cortar porque eu já preciso estimular talvez mais rápido do que eu precisava antes. Percebe o grande problema que é você criar narrativas macroeconômicas para criar uma política, entre aspas, macroeconômica de algo que você simplesmente não controla. Porque a economia real já vinha gritando isso há muito tempo, não é nenhuma novidade para quem segue não somente esse podcast, mas pessoas como o próprio Jeff Snyder, onde os sinais já vinham acontecendo há muito tempo. Então não é absolutamente nenhuma novidade, porém, chega um momento que talvez na próxima reunião do Fed você já tenha aquela, nossa, mas fomos pegos de surpresa, era uma coisa completamente inesperada, porque nós estávamos aguardando os índices e de repente aquele desemprego que eu estava mais tranquilo, agora começa a subir muito mais rápido do que o esperado, e aquela inflação que parecia estar controlada, na verdade não estará mais controlada, mas talvez agora nós tenhamos estagflação, porque a economia não está aquecida, mas os preços continuam subindo, mas na verdade a culpa é do Trump, porque são essas tarifas. E na verdade, apesar de até poder estar certo em um índice específico, se você insere as tarifas, mas ela só coloca um peso maior, ou deixa o óleo, você coloca um obstáculo naquele carro que está tentando andar sem gasolina com aquele óleo cada vez mais grosso. E o mais interessante é quão rápido muda essa narrativa. Porque de uma forma que o mercado, há 2 meses atrás, você procurava ali soft landing, né? Todo mundo falava sobre isso, agora desapareceu por completo. E agora a palavra, inclusive as buscas no Google da palavra recessão aumentaram bastante. Então, para você ver como tudo parece estar indo muito bem quando as coisas começam a mudar relativamente rápido. E é óbvio que diante de todas as mudanças que estão acontecendo agora, principalmente na parte política em relação ao governo Trump, cria uma confusão generalizada. Por isso que a atenção é extremamente importante. Inclusive, se hoje você busca saber um pouco o que fazer, porque parece que de um dia para o outro tudo muda, existem estratégias específicas para isso. Então você pode, se você quiser, fazer uma análise ali onde a nossa equipe pode ajudar. Você também é só entrar em contato aqui no link abaixo, né, na descrição desse vídeo. Agora, o mais interessante, que também corrobora esse arrefecimento, que não é somente dos Estados Unidos, isso é uma coisa global, se reflete principalmente no preço do petróleo. Eu até quero fazer um capítulo específico sobre isso, que ele é um dos grandes sinais que, apesar de vários cortes que já foram feitos pela OPEP em vários momentos, mas nós temos uma produção que deve aumentar cada vez mais, principalmente com a campanha do Drill Baby Drill do Trump, fazendo com que tenha uma pressão ainda maior. Vai ficar dessa forma? Não, obviamente que nunca é de forma linear, não consigo prever o futuro, mas é um dos indicadores que desde bastante tempo, aqui você olha maio do ano passado, etc., uma pressão, uma tendência ali de longo prazo que continua puxando ele para baixo, apesar de conflitos no Oriente Médio, piratas, Houthis, que já teve esse tipo de problema, desglobalização, cada vez mais incertezas em relação ao mercado, tudo isso deveria fazer, em princípio, são forças que você esperaria que fizessem o petróleo subir, mas não é o que acontece. Então você percebe ali contra-forças que vão jogando isso para baixo. Isso acaba sendo muito mais alarmante do que a gente imagina. Então, agora vai ser interessante ver o que o Jerome Powell vai fazer disso. Qual que vai ser a próxima reunião? Porque tantas coisas mudam entre um encontro e outro que fica até difícil você poder manter a mesma narrativa. Eu vinha fazendo um trabalho muito bom, mas agora as coisas mudaram por completo. A gente foi pego completamente de surpresa. Você tem conflitos no Oriente Médio, você tem a nova presidência, você tem a mudança de tarifas, enfim, tudo isso você pode jogar para terceiros. Então, a narrativa criada pelo Fed vai ser extremamente importante porque os fundamentos não importam. O que importa é o que o mercado vai pensar baseado nos índices que são de fato observados pelo Fed. E aí você vê também pela Bloomberg uma outra notícia aqui da Bloomberg falando sobre os traders, né? Eles literalmente estão começando a apostar agora em cortes do Fed. Então vai ser interessante ver, inclusive, os mercados de aposta como Polymarket, como Cauchy, em relação às probabilidades, para você ver o que o Fed vai pensar, para aí você tentar entender o que talvez aconteça com o mercado,
se nesse meio tempo não houver nenhum tipo de novo tweet do Trump tentando anexar mais um país aos Estados Unidos. Então, tudo isso você vê como que não se sabe a regra do jogo, e o mercado detesta isso de forma assim veementemente, né? Mas você vê claramente a onda e o movimento chegando nos Estados Unidos, porque não é uma coisa americana. Não existe esse excepcionalismo quando você tem uma economia completamente globalizada, os efeitos causados são globalizados e você percebe um arrefecimento global, mas o excepcionalismo americano é justamente o fato da liquidez no mundo continuar a vir para os Estados Unidos, mas buscando segurança e liquidez. Só que agora, cada vez mais, os efeitos da economia real estão chegando cada vez mais, né, a recessão, as palavras como recessão e preocupações estão chegando cada vez mais também no mercado financeiro.